No início do século XX, a Polônia vivia um cenário caótico. Cidades inteiras foram totalmente destruídas pela Segunda Guerra Mundial. Era um cenário desolador e desanimador, mas um homem ali decidiu que não poderia desanimar. É justamente nesses cenários que se conhecem os verdadeiros heróis, ali eles são forjados. Um homem chamado Iran Tiranovsky, alfaiate de profissão, já não tinha mais como ganhar a vida como alfaiate, decide então fundar um grupo de jovens chamado Terços Vivos. Ali naquele grupo de jovens eles rezavam o terço e ele falava da vida de santidade de santos como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz e outros. Daquele grupo de jovens saíram 10 sacerdotes, em especial um deles conhecido por nós que mudou o mundo, chamado Karol Wojtyła, ou seja, São João Paulo II. Olha, a liderança daquele homem que fez com que chegasse até nós a palavra, com que chegasse até nós o cajado da igreja de São João Paulo II. E é essa liderança que Jesus nos mostra hoje, através dessa passagem, que está no livro de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Hoje nós lembramos da Cátedra de São Pedro, do Papa, quando Jesus deu a Pedro, digamos assim, as chaves da igreja, deu a ele a administração da igreja. E tudo isso tem um método. Jesus primeiro afasta os discípulos da influência dos fariseus, que só perturbavam, só pervertiam a fé. E aí traz eles em particular e faz uma pesquisa de mercado. Quem dizem os homens, isto é, os plebeus, pessoas simples, que é o filho do homem? Jesus é o filho do homem. E Jesus é Deus ao mesmo tempo. E aí, nessa pesquisa de mercado, eles vão dizer, uns falam que é um profeta, outro que é Elias. Aí Jesus faz essa pergunta intimista. E vós, quem dizeis que eu sou? Aqui, Pedro dá uma resposta inspirada pelo Espírito Santo que diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Filho de Deus vivo é para que não se confunda com os outros deuses que na época eram cultuados, deuses pagãos como Júpiter, Hércules, Vênus e tantos outros. Jesus aqui percebeu que Pedro estava pronto. A fé de Pedro já estava forjada. Então aí ele dá a Pedro o poder, as chaves, da administração da igreja. Nós sabemos que Pedro é o Papa da igreja. É o primeiro Pedro apóstolo, príncipe dos apóstolos. Isso significa o Papa. Mas se Jesus deu a Pedro a autoridade sobre a sua igreja, nós sabemos que a nossa família é uma igreja doméstica. E Jesus dá aos homens, pelo sacramento do matrimônio, o poder e a autoridade de ser o sacerdote dessa família, de ser o Papa dessa família. Não confunda o Papa, a instituição, aqui com o pai de família. E assim como Jesus deu para Pedro a certeza, a profecia, a afirmação, dizendo assim, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, Deus nos dá essa certeza. Nós, enquanto sacerdotes da nossa família, se nós demonstrarmos mesmo essa fé em Jesus Cristo, se nós proclamarmos que Jesus Cristo é o Senhor, é Deus, se nós buscarmos ser forjado, a nossa fé ser forjado na fé, na cruz, carregando a cruz com a nossa família, Deus tem uma promessa para a minha família e para a tua família. As forças do inferno não prevalecerão sobre a tua igreja, sobre a tua família, assim como não prevalecem até hoje e jamais prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Não é pouca coisa. A promessa que Jesus faz para nós hoje não é pouca coisa. Mas para isso é preciso que nós assumamos, que nós tomemos o cajado, principalmente nós, homens casados. Nós temos que ter o cajado de São José em mãos. Esse cajado vai nos ajudar para que nós tenhamos a firmeza nos momentos de tribulação.
O cajado era usado, sim, porque aquela região era muitas montanhas, pedras, era um terreno pedregoso, era uma dificuldade para se locomover. Esse é o significado do cajado. É preciso que eu e você, pai de família, tenhamos a coragem de nos colocarmos mesmo nesse cenário que hoje parece como lá na época da Polônia, embora nossas cidades ainda estejam inteiras, mas o cenário da fé é desolador. Mas entenda que se Deus permitiu você estar nesse cenário é porque Ele quer forjar a tua fé. Porque é justamente nesses tempos caóticos que são forjados o verdadeiro líder. E o verdadeiro líder cristão, ele tem que ter duas coisas, duas virtudes: a magnanimidade e a humildade. Ele tem que preparar os seus para que entendam que a sua alma é grande a ponto que só Deus pode preenchê-la. Mas tem que ter a humildade de ser um líder humilde e ao mesmo tempo demonstrar toda a sua força que vem de Jesus. Portanto, tenha fé. Se o cenário da tua família está caótico, é a tempestade perfeita para forjar a tua fé. Coragem.